Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Estamos hoje vamos dar continuidade ao capítulo 23, a partir do parágrafo 16, onde vamos estar agora falando um pouco ainda, um pouco mais profundamente sobre o santuário, inclusive sobre o santuário que será purificado, vai ser agora nesses próximos parágrafos também. Então, vai bater a plena harmonia exatamente com o que a gente viu no sábado e no domingo sobre tempo de juízo, sobre o que acontecia. E orar então. Santo e eterno, grande eu sou, queremos nesse momento te agradecer pela misericórdia nos concedida nesta manhã, neste amanhecer, é o fato de não sermos consumidos. Te agradecemos, Pai, pela noite de sono, pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Te agradecemos pelo perdão que temos dos nossos pecados através do sacrifício de teu Filho. Agradecemos porque temos os olhos abertos diariamente no estudo da palavra, no estudo deste livro, que é tão necessário. Estamos agradecidos por tudo, principalmente por não desistir de nós, por nos ensinar que o caminho é estreito, o caminho não é fácil, muitas vezes será um caminho solitário, mas que só jamais estaremos, pois a promessa tua é que através do teu Santo Espírito estaria conosco até a consumação dos séculos e confiamos. Obrigada, Pai. Neste momento estamos agora unidos pela tecnologia, mas cremos pelo teu Santo Espírito. Tem unido um povo que busca te adorar em espírito e verdade. E tem unido um povo que quer viver verdadeiramente a primeira mensagem angélica. Não viver envolvido ou em harmonia com o mundo, não aceitando as coisas de Babilônia. Nós queremos e agradecemos por isso, porque tem sido momentos de estudo onde muita luz tem sido derramada para cada um de nós. E nós não queremos apenas receber essa luz e negá-la, nós queremos receber e vivê-la, testemunhando assim do teu caráter e buscando assim estarmos preparados. Obrigada porque nós estamos vendo diariamente o mover do teu Santo Espírito em nosso meio. Por isso estamos aqui, pela fé, buscando uma fé pura, uma fé firme na rocha, buscando uma fé que seja semelhante à do teu Filho, em total dependência de ti, em obediência, em harmonia com a tua vontade. Nos ajuda, por favor. Nós mesmos não conseguiremos vencer, mas a vitória que já nos foi garantida, que já nos é garantida, desde a fundação do mundo, essa sim, é que sabemos que está muito próximo. Por isso, para ter o nosso caráter transformado, estarmos entre os 144 mil que serão selados e darão alto clamor, nós estamos aqui humildemente reconhecendo nossa condição. Obrigada, porque não serão dias fáceis, mas cremos na tua promessa. Fala conosco agora mais uma vez sobre o santuário, abre nossos olhos, nos mostra a importância de entender o que acontecia no santuário da terra, para entender mais ainda o tempo solene em que nós estamos vivendo com a atividade do santuário do céu. Obrigada. Fica conosco. Nos apresentamos a Ti.
como também apresentamos nossa família, parente, amigos, filhos, cônjuges, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas desconhecidas pelas quais estamos orando por enfermidade, pelas famílias enlutadas, pelos enfermos onde quer que estejam. Por favor, Pai, confiamos em Ti. Temos a Ti como nosso único Deus e a Teu Filho a quem enviaste. Cuida de nós. E mais esse dia, este segundo dia da semana, possamos andar contigo como enorme, dependendo de Ti para todas as coisas, confiando que Tu sabes sempre o que é melhor. Entregamos nossa vida dos nossos em Tuas mãos. E fala conosco. Pedimos perdão mais uma vez por todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. Pedimos perdão e cremos perdão dos pecados pelo sangue derramado do Teu Filho, nosso Salvador. E é em nome dele nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Vamos lá então. A partir do parágrafo 16, vai falar que aquele povo, só relembrando, já que paramos na sexta, ou melhor, no sábado, no primeiro dia da semana, nós vimos ali falando sobre santuário celestial, que é modelo do santuário do céu, né? Mas que naquela época, lá em outubro de 1844, já existia uma ideia de que a terra é que seria purificada com a volta do Messias. Isso não aconteceu. Então, era um entendimento comum entre o mundo cristão evangélico naquela época. Então, de repente, com essa ideia que já existia, né, eles também entraram nisso, mas o desapontamento, como sabemos, levou um pequeno grupo após esse momento estudar, buscar mais, e aí foi que eles entenderam sobre o santuário. Vamos lá, então. Estavam a estudar o assunto, encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho de que o viu no céu. No templo celestial, morada de Deus, acha-se o seu trono estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é provada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em prol do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção Olha aí. humana. Somente a sabedoria infinita poderia conceber esta união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche o céu todo de admiração e adoração. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Este é o mistério da misericórdia a que os anjos desejam atentar. Que Deus pode ser justo, ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça decaída. Que Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-las com as vestes imaculadas de sua própria justiça, a fim de se unirem aos anjos que jamais caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias, relativa àquele cujo nome é Renovo. Diz o profeta: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á
e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. Zacarias 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Pelo seu sacrifício e mediação, Cristo é tanto o fundamento como o edificador da Igreja de Deus. O apóstolo Paulo indica-o como a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. No qual também vós, diz ele, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção da raça decaída. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será: a aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ele glória e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. Agora não está no trono de sua glória. O reino de glória ainda não foi inaugurado. Só depois que termine a sua obra como mediador, lhe dará Deus o trono de Davi, seu pai, reino que não terá fim. Lucas capítulo 1, versos 32 e 33. Como sacerdote, Cristo está agora assentado com o Pai em seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. No trono, com o ser eterno e existente por si mesmo, é ele o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para que possa socorrer aos que são tentados. Olha aí. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Isaías capítulo 53, verso 4, Hebreus capítulo 4, verso 15, capítulo 2, verso 18 e 1 João capítulo 2, verso 1. Sua intercessão é a de um corpo ferido e quebrantado, de uma vida imaculada. As mãos feridas, o lado traspassado, os pés cravejados, pleiteiam pelo homem decaído, cuja redenção foi comprada com tão infinito preço. E conselho de paz haverá entre eles ambos. O amor do Pai, não menos que o do Filho, é o fundamento da salvação para a raça perdida. Disse Jesus aos discípulos antes de se retirar deles: Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. João capítulo 16, versos 26 e 27. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 19. E no ministério do santuário, no céu, conselho de paz haverá entre eles ambos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. A pergunta, que é o santuário, é claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais, e, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo, no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo, no céu, é o santuário do novo concerto. E, como a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, se cumpre nesta dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário sobre a terra. Destarte, a profecia, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. A questão mais importante, porém,
ainda está para ser respondida. Que é a purificação do santuário? Que houve. Pronto, a gente vai parar aqui. E é a purificação do santuário. É onde vai entrar, colocar aqui, 24. É só, ou melhor, é onde a gente vai entrar exatamente com a harmonia do que nós estudamos, né? A limpeza do santuário, que é viver nos dias de juízo, e aí isso tudo a gente vai ver a partir de amanhã com mais detalhes. Agora vamos para os slides, e a gente entende e aprende mais claramente, né? Tira lições, melhor dizendo, para os nossos dias, com o relato que a gente viu. Então, capítulo 23, Santuário Celestial, centro da nossa esperança. Isso a gente sabe, a gente entende e aceita. Mas só saber, entender e aceitar não é o suficiente se não vivermos verdades que envolve exatamente o preparo para a eternidade relacionado ao serviço, ao santuário da terra, entendendo o que acontecia para assim entender o santuário celestial. E lembrando que o próprio testemunho diz que o santuário é o alicerce da nossa fé. E, infelizmente, hoje ele não é ensinado nem valorizado como deveria ser, inclusive neste tempo de juízo, para mostrar que o céu está em atividade. Estamos passando pelo momento do juízo investigativo. Satanás não quer isso, por quê? Porque isso leva o povo a exatamente parar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Meu nome pode estar sendo passado a qualquer momento. E isso Satanás não quer. Então, inclusive, no nosso meio, descartado, vamos dizer assim, é colocado de canto essa função para entender, para alertar, para despertar o povo que é tempo de juízo. Mas vamos lá. O santuário do céu é uma realidade literal, não é simbólico abstrato, mas um lugar real onde o eterno reina. Tratar o santuário apenas como metáfora esvazia a mensagem do juízo. Eu acabei de falar. Qual é o desejo do inimigo? Tirar, excluir, esconder essa mensagem de juízo. Entende? Então, é aquele tipo de coisa que devemos tratar o santuário como algo real, como algo real. Por isso que eu falei, se a gente pudesse, sabe, em cada cidade ter um santuário, ter um local onde o santuário tivesse montado para chamar a atenção das pessoas, entende? Porque muita gente nem sabe o que significa, nunca estudou, não entende que existe um santuário no céu. E eu creio que com um santuário físico montado, como tem aquele irmão que faz, né, do Shekinah, seria uma oportunidade incrível. Entende? Por quê? Porque se a pessoa entender que existe um santuário no céu e o que está acontecendo, pode ter certeza, ela vai buscar e vai sendo sincera, buscando, estando naquele contexto de buscar adorar o Pai em espírito e em verdade para ser encontrado por Ele, vai ser encontrado sim. Então, oremos por isso, peçamos discernimento, porque essa mensagem do santuário ela deve ser compartilhada, ok? Nossa fé está ligada a acontecimentos reais que ocorrem agora no céu. Entende por quê? Que hoje a mensagem ela é distorcida, ela não é mais levantada. Por quê? Porque eu conhecendo a mensagem do santuário, conhecendo a didática, a dinâmica do santuário, eu vou saber que o céu hoje não está parado, que o Salvador não está no céu apenas intercedendo, ok?
A Bíblia confirma o santuário celestial por múltiplas testemunhas. Moisés viu o modelo, Paulo ensinou, João viu o céu aberto e viu a arca da aliança. Então, rejeitar essa doutrina é rejeitar um consenso bíblico. Rejeitar essa doutrina do santuário é rejeitar o tempo de juízo, é rejeitar o tempo o serviço do sumo sacerdote, na pessoa do nosso Salvador, é rejeitar a lei, é mudar a ordem, né, dos elementos, dos móveis do santuário, como eu falei já algumas vezes. O primeiro móvel é o altar de sacrifício, que hoje não existe mais, praticamente. Por quê? Porque hoje é batismo por número, quantidade, sem qualidade, sem estar firmado na raiz. Então, temos que entender isso, e viver essa verdade, viver em tempo de juízo. O Eterno estabelece verdades por evidências repetidas e firmes. Era para nós termos hoje essa mensagem levantada no nosso meio, mas infelizmente a gente sabe tudo o que está acontecendo. Então, a Bíblia confirma que existe um santuário celestial, e entender o que está acontecendo no santuário celestial é de muita importância para todos nós, nesse tempo em que nós vivemos. O trono do Eterno está fundamentado em sua justiça e juízo. O governo divino não é arbitrário. Um evangelho sem juízo gera falsa segurança. Já falamos sobre isso também. O evangelho hoje está distorcido. O evangelho hoje é só o evangelho da hipergraça. Vamos pregar o amor. Para que falar das diferenças? É assim? Vamos falar sobre o amor. Então, se eu vou falar sobre o amor e não falo do juízo, que o juízo também é revelado o amor, porque até na destruição final, no juízo executivo dos ímpios e dos santos, o amor é revelado, porque de fato vai ser purificado esse planeta, vai ser queimado esses ímpios e os anjos maus até virarem cinza. Isso é bíblico. Porque se eu entendo que isso não vai acontecer e acredito naquele inferno que vai a pessoa, o pecador que não se arrependeu, que não se converteu, vai ser queimado eternidade e eternidade, que amor é esse? Então, hoje o juízo não é mais pregado, não pode falar sobre juízo não, porque o povo fica com medo, entende? Então, é aquela falsa segurança que é gerada de que Deus é amor, e é verdade. Ah, somos salvos pela graça. E é verdade, entende? Mas existe algo mais profundo dentro disso. Então, não podemos pregar ou viver um evangelho sem o juízo. Por quê? Porque gera uma falsa segurança. Só um momento. Então, temos que entender esse tempo, porque se é o tempo do juízo investigativo, eu tenho que estar segura no sacrifício do meu Salvador, eu tenho que estar segura nas escolhas que eu faço, se estão de acordo ao céu, porque e aí eu vou ter certeza, entende? Que o juízo está acontecendo e eu vou procurar viver em harmonia com esse tempo, né? O juízo, o que eu estou fazendo, está tudo sendo escrito, Pai, me ajuda. O Eterno, ele julga com retidão e transparência, por isso que todos, tanto os salvos como os perdidos, terão oportunidade de ver.
nas suas escolhas, na sua história, no seu relato de vida, que o Eterno fez a coisa certa. Por isso que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ok? A lei de Deus permanece no Santíssimo. Porque, vou repetir, olha, observa tudo que tem acontecido ao nosso redor, observa o tempo em que nós estamos vivendo, o que está acontecendo no mundo cristão, por que que hoje não é mais pregado, inclusive no nosso meio, tínhamos, ou temos ainda, vamos dizer, né, a missão de proclamar essa mensagem, por que hoje não é mais? Se eu não falo do santuário, se eu não falo do sumo sacerdote, do lugar santíssimo, do dia da expiação, do propiciatório, da Arca da Aliança, eu estou escondendo o quê? A lei. Eu estou pisando no quê? Na lei. Percebe? E o Salmo diz que é do agrado do Senhor, né? Engrandecer a sua lei. E hoje nós estamos fazendo exatamente o contrário, quando negamos a existência do santuário, não damos a importância devida para entender o que está acontecendo no céu. Então, a lei é o padrão pelo qual toda a humanidade é provada e será julgada. E hoje ela é pisada, ela é desvalorizada. Mesmo dizendo que estamos no contexto de um grupo, de um povo que guarda os mandamentos de Deus. Será que guardamos mesmo? Nós fizemos um estudo, para quem está aqui desde o início, lembra, sobre os 10 mandamentos, e a gente vimos com profundidade quão distante estamos desse. Somos o povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Sem falar que o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, hoje também é desvalorizado. O testemunho, o espírito de profecia, hoje virou uma escritora americana. Você percebe? Então, existe toda uma realidade triste de que a lei, que é o padrão, a norma, né, do céu, ela hoje é pisada por um povo que foi levantado com a missão. E aí nós temos a ideia, ou melhor, nós temos a consciência de que a história se repete. O povo do passado, Israel, foi escolhido, foi levantado, que atravessou o Mar Vermelho, que viu tantas coisas lindas que o Eterno fez por ele, o que é que fez? Viveu em rebelião, a ponto de apenas Josué e Caleb, daquela geração, entrarem na terra prometida. Então a gente vê que a história se repete. E desprezar o santuário, desprezar o estudo do santuário é a mesma coisa de estar desprezando a lei, e desprezando a lei é desprezar o critério do juiz. A coisa é muito séria, porque hoje não mais se lembra de que a lei é o padrão, é a norma do céu, é a norma do juízo. Então, se eu não falo sobre lei, eu não vou falar sobre juízo. Se eu não falo sobre juízo, eu não vou falar sobre o Santíssimo, eu não vou falar sobre o santuário, sobre o sumo sacerdote. E aí a verdade presente, atual, ela vai sendo colocada debaixo do tapete. Misericórdia. A obediência é fruto da salvação, não sua negação. Se eu aceito a graça verdadeira, eu entendo o preço que ela custou, o sacrifício que foi para um ser santo que nunca pecou passar por aquilo tudo para mim oferecer a graça de gratidão por tamanho sacrifício, eu vou buscar força e poder no Eterno para quê? Para viver em plena obediência. Por quê? Porque a obediência é fruto da salvação. É através da minha vida de estrita obediência, como diz patriarcas e profetas, que eu testemunho para o universo a escolha que eu fiz. Entende? Como é
como está tudo em harmonia com o santuário, o propiciatório revela a união entre justiça e misericórdia. O sangue cobre a lei, não a remove. Separar graça da lei cria extremos perigosos. O Eterno perdoa sem comprometer sua justiça. Ninguém vai colher feijão se plantou manga. A justiça é feita. Por isso, temos que estar atentos às nossas escolhas diárias, às nossas decisões diárias. Cristo intercede hoje, com base no seu sacrifício. É interessante pensar no santuário aqui da terra, quando Arão entrava, ele entrava com sangue, ele oferecia sacrifício por ele, pela família e por todos os pecados de Israel. Ele levava o sangue do Cordeiro. Hoje, o nosso Salvador, o nosso intercessor, advogado, mediador, como sacerdote, oferece o próprio sangue. Isso é muito profundo, entende? As marcas da cruz ainda estão ali ao nosso favor, por mim e por você. Achar que a intercessão não é mais necessária é ilusão espiritual. Dependemos diariamente da mediação do Messias. E para falar que ele é o meu mediador, eu tenho que falar onde ele está. Para falar que ele é o meu mediador e onde ele está, eu tenho que falar que ele está no santuário do céu, oferecendo-se como o próprio sacrifício, oferecendo o seu sangue diante do Pai. E aí eu entendo que lá existe uma arca, que lá existe propiciatório, que lá está o altar. Percebe? João viu esse santuário, João viu Cristo andando entre os candelabros. Então, é impossível negar essa mensagem se verdadeiramente eu estou buscando estar firmado na verdade para esse tempo. O céu observa com reverência a obra da redenção. Anjos contemplam esse mistério com admiração. Tratar o plano da salvação com leviandade entristece o céu. Olha que frase isso. Tratar o plano da salvação com leviandade entristece o céu. O que vivemos na terra tem eco eterno. O que eu e você estamos vivendo, como estamos vivendo, quais as nossas escolhas, as decisões, no que eu como, no que eu bebo, no que eu falo, assisto, visto, vejo outro. Porque o que nós estamos vivendo aqui está ecoando no céu, está sendo mostrado, revelado. Por isso a importância do juízo investigativo. Cristo é sacerdote e será rei. Hoje ele intercede, amanhã ele governará. Confundir esses papéis gera erro profético. Agora é tempo de graça. Muito breve será tempo de juízo executivo. Não é mais investigativo, não é mais um juízo comprobatório ou confirmativo, mas depois, muito em breve, diante dos acontecimentos que nós estamos vendo, será tempo de juízo executivo. Então, falar da graça, falar do amor, falar da salvação, deve estar em harmonia em falar do juízo. Os dois andam de mãos dadas. Não existe uma coisa sem a outra. Ok? Então, ele hoje, sim, intercede. Ele hoje é o mediador. Ele hoje é o advogado. Mas, em breve, trocará suas vestes para vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E antes disso acontecer, o que diz Apocalipse? Que os 144 mil seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Aí eu pergunto, hoje, como povo, foi levantado com a missão de engrandecer a lei, etc., como a gente sabe.
está verdadeiramente seguindo o Cordeiro onde quer que ele vá, onde ele está? Porque se não prega, se não fala mais sobre isso, será que verdadeiramente está seguindo o Cordeiro? Então, cabe a mim e a você, como indivíduo, estar fazendo isso, ok? Por quê? Porque, como indivíduo, buscando adorar em espírito e em verdade, seremos encontrados pelo Pai e Ele vai unir esse povo, que vai ser selado, que tem um caráter transformado, para dar o alto clamor. O conselho de paz revela unidade entre o Pai e o Filho. Nós vimos e podemos tirar do que estudamos nesses parágrafos que não há conflito entre justiça e amor em Deus. A ideia de um pai severo e um filho misericordioso é falsa. Isso aí também existe, né? Existe que a graça do Antigo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento o povo vivia pela lei e hoje nós vivemos pela graça do Filho. E o pai era rigoroso, entende? O pai era rigoroso, era diferente. Só que quando a gente entende o que aconteceu com Adão e Eva desde o princípio, quando a gente entende o porquê, muitas vezes, esse pai, entre aspas, severo, né, mandava fazer o que mandava, tinha um porquê. Então, a salvação é, nasceu e nasce, brota, é viva de um conjunto entre o pai e o ok? Temos que entender isso. Amor e justiça. Não há conflito no eterno em relação a isso. O verdadeiro templo agora é o celestial. O serviço típico terminou na cruz. Buscar santuários terrenos como centro espiritual é retrocesso. Observa isso. Nossa adoração deve estar conectada ao céu. Isso aqui é interessante. Buscar santuários terrenos como centro espiritual é retrocesso. Por quê? Porque hoje existe uma narrativa que me leva a uma falsa segurança de que dentro do templo, entre aspas, santuário, estamos seguros, não precisamos viver em harmonia perfeita com a vontade do Eterno, porque já somos salvos, então seguros estamos aqui. Como diz Ezequiel 8, né? Estamos seguros, ele nem nos vê, está tranquilo, fique na paz, está tudo certo. E aí a gente esquece que hoje, por isso que, ó, volta lá, vai estudar. Você que tem a Bíblia legada, depois estuda sempre sobre os 144 mil, lê os comentários, porque é importante entender que os 144 mil segue o Cordeiro onde quer que ele vá. E hoje o santuário da terra, ou os templos terrenos, estão hoje como centro. Como assim? Vamos lá. Se eu estou ligado a uma instituição, se eu participo de todos os cultos dentro do templo, se eu acho que hoje está dentro da ideia de que o templo é o santuário onde eu posso adorar, cuidado, cuidado por quê? Porque hoje não é mais o lugar onde devemos, no sentido de adoração, oferecer um culto. Por quê? Porque hoje está tudo contaminado, está tudo misturado com o vinho de Babilônia. Então, a minha adoração e a sua, independente de estar num lugar, de estar num templo, porém, observando o que está sendo oferecido, observando se não tem fogo estranho, tá? Nossa adoração, mesmo dentro de casa, muitas vezes aparentemente sozinho, ou até online, como nós estamos, nossa adoração deve estar conectada ao céu.
E se verdadeiramente ela está conectada ao céu, tem que existir plena harmonia no que eu faço, no que eu ofereço, no que eu estudo, tá? Se é um culto misturado, se é uma fé diluída, porque hoje existe a falsa segurança da fé coletiva. Como eu já tenho falado, o que é a fé coletiva? A fé coletiva é exatamente eu estar seguro, porque eu estou no templo, porque tem 50, 40, 200, 3.000 pessoas. E aí eu me sinto seguro, porque aqui eu estou adorando no templo. Só que nossa adoração deve estar conectada com o céu, ok? Em harmonia com o céu. A profecia de Daniel. A profecia de Daniel 8,14 aponta para o santuário do céu. Isso foi descoberto em 1844. A purificação só podia ser celestial. Okay? Negar esse cumprimento enfraquece toda a estrutura profética. Estamos vivendo no tempo profético final. Será que nós estamos agora vivendo como se estivéssemos realmente no tempo profético final? Porque hoje estamos vivendo misturado, vivendo sem buscar como deveria, e isso me leva a enfraquecer a minha fé, me leva a uma falsa segurança, né? E por isso que eu dei a pausa, abri um parêntese para a gente estudar sobre como viver no tempo de juízo, para entender verdadeiramente o que significa. Porque se estamos vivendo no tempo profético final, algo deve mudar. Não tem como eu ter essa consciência e viver do mesmo jeito, do mesmo modo. Eu vivo, ok? A purificação do santuário envolve o juízo, porque hoje também não se prega mais que o santuário será purificado. Por quê? Porque envolve o juízo. Pecados confessados são tratados definitivamente, e o não confessado permanece registrado nos livros. É tempo de arrependimento sincero e abandono do mal. Por quê? Porque se eu entendo e o santuário será purificado, isso envolve o quê? Julgamento, juízo. E hoje, infelizmente, o povo não está atento a esse tempo de juízo. Muitas vezes, erro, sim, do próprio povo que não tem buscado por si mesmo. Não tem sido bereano, tem se alimentado espiritualmente do prato feito que o líder, seja ele pastor, enfim, que seja, está dando, está passando. E aí vai enfraquecendo a fé. O juízo começa pela casa de Deus, né? 1 Pedro 4,17. A casa de Deus é julgada primeiro. Profissão religiosa sem transformação não sustenta no juízo. Olha que sério isso, hein? O Eterno busca caráter, não aparência. Eu já falei outras vezes, viver em forma de religião, de religiosidade, espiritualidade, em forma de letra. Como eu já falei aqui na minha igreja, aqui dentro todo mundo está santo, todo mundo é santo, mas e fora, no dia a dia, dentro de casa, que eu vejo, que eu assisto, que eu como, que eu vejo, entende? E o meu caráter, o que eu desejo do próximo, sempre tirar vantagem, com mentira, com engano. Então, o Eterno busca aqueles que serão selados, vai receber o nome do Pai, do Filho e da testa no selamento de Ezequiel 9. Esses têm o caráter do Pai, têm o caráter do Filho. E isso é o que vai fazer com que ele esteja preparado para o alto clamor. Então, a nossa maior busca nesse momento é entender o tempo solene que nós estamos vivendo, é entender a necessidade da busca e da mudança de caráter. E só vamos conseguir isso se verdadeiramente permitirmos que o Espírito do Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo.
Ponto 14. O ministério celestial exige reverência na terra. Lembra que estudamos sobre o que é viver verdadeiramente a reverência do que é ser reverente, onde o eterno reina a santidade. Olha isso, gente. Onde o eterno reina a santidade. Culto irreverente revela desconexão com o céu. Como isso é triste. Quando a gente tem essa visão, entende isso, e que a gente vai para o culto, a gente diz assim, misericórdia. Que louvor é esse? Que coisa automática é essa? Que culto é esse cheio de harmonia com o mundo, entende? Cheio do eu. Convida uma pessoa para pregar quem é, ou é fulano de tal, é formado nisso, formado naquilo, já morou não sei aonde, já fez isso aqui, cheio de eu. Rituais, isso, cheio de rituais. E o pior, rituais pautado e moldado por Babilônia, por desejos humanos, engrandecer o eu. Hoje não existe mais reverência. Hoje não existe mais separação de entender o que é santo e o que é profano. É tudo misturado. Entende? Onde o eterno reina a santidade. E aí isso me levou agora ao primeiro e segundo capítulo desse livro, O Grande Conflito, onde fala que quando Cristo deixou o santuário, foi-se a glória para sempre. Vocês já refletiram nisso? Foi-se a glória para sempre. É profundo demais, gente. Reverência prepara o coração para a presença divina. Culto irreverente revela desconexão com o céu. E volta lá. 15, o último ponto. O santuário revela a urgência da decisão. A obra intercessória não será eterna. O tempo está acabando. Haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Adiar decisões espirituais é escolher o risco. Não, quando sair o decreto dominical, eu deixo de comer, de beber, de fazer, eu vou pensar, eu vou. Vai ser tarde demais. Hoje é o tempo aceitável, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, a gente viu aqui, dentro desses parágrafos, que o mistério do santuário de cima, aqui no parágrafo 22, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E no ministério do santuário de cima, conselho de paz haverá entre ambos. Nós vimos aqui também, descendo aqui no parágrafo 23, que foi o último parágrafo, a pergunta: o que é o santuário? É claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme utilizado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés como modelo das coisas celestiais. E, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terreno apontava. Na morte de Cristo, terminou o serviço típico. A morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é santuário do novo concílio. E como a profecia de Daniel 8:14 é cumprida nessa dispensação, o santuário a que ela se refere só pode ser o santuário do novo concílio. No encerramento dos 2.300 dias, não havia santuário na terra por muitos séculos. Destarte a profecia. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário celestial. Essa é a base da nossa fé. Não podemos deixar de lado essa mensagem do santuário, porque
envolvendo o santuário, a gente vai saber, estudando o santuário, a gente vai saber o que é o povo estranho, vai entender o vinho de Babilônia, vai entender a importância das festas. Tudo isso está dentro desse contexto do santuário. Por isso, hoje, ele é pisado, jogado no céu. Enquanto o mundo segue distraído, o céu está em juízo. Olha que triste. Porque o mundo aqui não é o povo do mundo que está no carnaval, nas festas, não. É o mundo todo, como evangélico, cristão, crente, católico, todo. O mundo segue distraído, inclusive o Israel moderno. Como nós vimos no estudo, cheio de entretenimento, que esquece que o céu está em juízo. Enquanto muitos buscam sinais na terra, o Eterno chama os olhos para o céu. Olhe para o santuário do céu. Veja os sinais. 144 mil seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Enquanto a graça ainda intercede, o caráter está sendo decidido. O santuário do céu nos ensina que não vivemos dias comuns, vivemos nos dias mais solenes da história humana. Entenda isso. Você não participou, não assistiu, você que está ouvindo esse vídeo aqui, o estudo de sábado e domingo, fala como viver em tempo de juízo, volta lá. Vai ter mais sentido essa frase para você. O santuário do céu nos ensina que não vivemos dias comuns, vivemos nos dias mais solenes da história da Terra. E diante dessa solenidade, desse tempo que é curto, que a graça está se findando, e o sumo sacerdote vai trocar de roupa para vir como Rei dos Reis, é que devemos tomar uma decisão, é que devemos nos posicionar. E aí é onde faz a diferença. O que eu vou fazer, o que eu estou fazendo com as minhas escolhas? De que lado eu estou? Porque existe um muro. Mas diante desse muro, um lado e outro. Não tem terceira opção. E nos manter calados, neutros, é uma decisão já tomada. Ok? Então, que possamos mais uma vez, neste dia, lembrar que o céu está em atividade. Existe um santuário celestial, onde o mais importante para o final da história dessa terra está acontecendo, que é o juízo investigativo. Que possamos ser aprovados pelo sacrifício do nosso Salvador e que estejamos, como diz o testemunho, busquemos com esforço, mas através do poder e força do Eterno, está entre os 144 mil, e assim ajudar outros a alcançar o céu. Essa seja a nossa missão neste dia, tá? Lembrar disso, viver essa verdade. É tempo de juízo. O Eterno nos abençoe e amanhã vamos dar continuidade, se Ele permitir, a partir do parágrafo 24, onde terminamos aqui com uma pergunta. A mais importante questão, contudo, ainda está para ser respondida. O que é a purificação do santuário? Tá? Então, a gente vai ver mais detalhes que vai estar em plena harmonia com o que estudamos no sábado e no domingo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oremos então. Santo e eterno, te agradecemos, Pai Santo, pelo teu amor revelado através do estudo diário, através da tua palavra, que é a verdade, através do testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Nós agradecemos porque temos tido diariamente nossos olhos abertos, entendendo a nossa missão como indivíduo. Entendendo de fato que devemos fazer a tua vontade, por amor e gratidão. Agradecemos pelo sacrifício do teu filho. Agradecemos pela atuação do teu Santo Espírito. Por isso estamos aqui permitindo sermos convencidos neste dia do pecado, da justiça e do juízo. Cuida de nós. Te pedimos também que, a despeito da nossa vontade, nos transforme
Tira de nós tudo que não te agrada. Nos ajuda a mortificar o eu e viver o está escrito, a tua vontade. Obrigada por mais essa oportunidade de misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. E é aprendendo a valorizar essa misericórdia que terminamos essa oração, te pedindo isso. Nos ajuda, por favor, a valorizar essa misericórdia, vivendo a tua vontade, proclamando verdades a outros que devem ser alcançados. Que esse estudo alcance quem está buscando, alcance pessoas que nem imaginamos, mas que conheceremos na eternidade. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, te pedimos mais uma vez essas bênçãos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Ele permitir.